Olá pessoal, agora nós vamos gravar uma aula aqui sobre iluminismo, tá? O iluminismo que é a filosofia mais popular, né, que existe. Mesmo aquele que nunca estudou filosofia, estudou o iluminismo. É uma coisa incrível, né? Porque ele também é muito trabalhado na história. Por quê? O iluminismo, ele está num contexto lá do século XVIII, toma cuidado com isso. Parem de achar que todos os filósofos que são racionais modernos são iluministas. A filosofia iluminista está dentro do contexto francês do século XVIII. Então, para de achar que Inglaterra, como John Locke, século XVII, ou Kant, final do século XVIII, início do XIX, ou Hegel, século XIX, na Alemanha, são iluministas. Os que vêm antes são simplesmente influenciadores do iluminismo e os que vêm depois são influenciados pelo iluminismo. Tá? Então, o iluminismo tem como grande característica a ideia de que o homem ele é capaz de ter uma autonomia a partir do esclarecimento. E esse esclarecimento se dá a partir da razão. Então, a razão leva ao esclarecimento, o esclarecimento leva à autonomia do homem. Tá? Então, eles são contra tudo aquilo que dificulta a autonomia do homem. E aí que entra o contexto histórico. Afinal, o antigo regime, ele dificultava isso. Afinal, o antigo regime era caracterizado pelo absolutismo, né? O absolutismo onde não há uma participação política para todos, então não há autonomia. Um poder do clero muito grande. O clero era o primeiro estamento, então a questão religiosa muitas vezes ficava acima de tudo. E eles também não gostavam disso. E o mercantilismo, que é o Estado tutoriando a economia, né? Uma economia totalmente voltada para o Estado, que controla tudo. Então, para eles, isto atrapalhava essa autonomia do homem. E isto vai ser utilizado pela Revolução Francesa, tá? Na Revolução Francesa pela burguesia, na luta contra o antigo regime. Aí muita gente acha que o iluminismo é uma filosofia burguesa. Há vários textos que eu já li que contestam isso, tá? E eu concordo, o iluminismo foi utilizado pela burguesia para legitimá-la, para que ela tenha uma legitimação da sua luta. Afinal, a Revolução Francesa é exatamente a luta contra o antigo regime. Então, na minha visão e na visão de muita gente, a burguesia vai se apoderar da filosofia iluminista para acabar com o antigo regime. Tá? Inclusive, aí eu até coloquei, ó, cuidado com a frase liberdade, igualdade e fraternidade. Muitos vão afirmar que a burguesia destrói o iluminismo. Por quê? Primeiro, a ideia de liberdade e igualdade, de forma ampla e restrita, elas não podem caminhar juntas. Ou você tem uma liberdade total ou você tem uma igualdade total. Tá? O próprio Alex de Tocqueville vai deixar isso muito claro no livro A Democracia na América. O que a burguesia faz é pegar o que convém do iluminismo. Então, eles vão pegar partes dessa liberdade, dessa igualdade. Então, eles vão buscar liberdade de expressão, eles vão buscar liberdade econômica, igualdade jurídica e assim por diante, tá, pessoal? Mas vamos lá. Vamos para os pensadores iluministas. Voltaire é o filósofo da liberdade, tá? Ele ficou muito famoso por lutar pela liberdade de expressão. Ele afirmava que você pode dizer a besteira que for, que ele vai morrer lutando para que você possa continuar dizendo as suas besteiras. Imagina se ele vivesse no nosso mundo. Talvez ele se cansasse disso. E ele acredita que a igreja acaba também prejudicando a autonomia do homem, tá? Ele vai falar que o fanatismo religioso prende as pessoas. Ele vai falar que a igreja é a grande culpada pelo ateísmo no mundo, porque a igreja acaba fazendo com que as pessoas não
acreditem ou deixem de acreditar em Deus, tá? De tanto que a igreja prende as pessoas na visão de Voltaire. Eu gosto, para falar a verdade, muito de Montesquieu. É o meu filósofo iluminista favorito. E ele tem um livro que eu gosto muito, que é o Espírito das Leis. Nesse livro ele vai deixar bem claro que as leis devem seguir aquilo que a sociedade deseja. Que as leis têm que ser um reflexo dessa sociedade. Tá? E aí ele, por exemplo, ficaria louco no Brasil quando ele descobrisse que aqui tem leis que são impostas. Por quê? Porque os brasileiros não aceitam, é uma loucura. Então, a lei aqui não reflete a sociedade. Se a lei aqui refletisse a sociedade, nós ainda continuaríamos bebendo e dirigindo, né? Muitos continuariam batendo na esposa e achando que é normal. Então, no Brasil, as leis têm que ser impostas e têm que ser rigorosas, porque nós temos um sério problema. Aí nós voltamos lá para a sociologia do Sérgio Buarque, né? O homem cordial, que não aceita as regras. Então, mas a boa lei é aquela que segue a sociedade. Porém, essa sociedade tem que ter um preparo, né? Para que as leis sejam boas e para que a sociedade viva de forma harmoniosa. E ele vai ficar famoso por causa da tripartição do poder, né? Ele, contra o absolutismo, vai defender a ideia que o homem deve dividir o poder em três. Toma cuidado, não existem três poderes. O poder é único e ele é dividido em três: legislativo, executivo e judiciário. Porque, segundo ele, só o poder pode frear o poder. Então, não pode ter dos poderes se sobressaindo sobre o outro. Então, é por isso que você não pode fechar o Congresso ou o Supremo Tribunal, porque aí você acaba com a democracia e você transforma em um governo absolutista. Já o mais famoso dos contratualistas é o Jean-Jacques Rousseau, é o que mais cai no vestibular. E ele é famoso porque ele é contratualista, tá? Assim como Thomas Hobbes e assim como John Locke. Mas, para ele, o estado natural é um estado de igualdade, tá? E as pessoas viviam felizes nesse estado natural, já que a igualdade fazia parte disto. Até que surgiu a propriedade privada. Aí olha isso. Qual que é o filósofo que fala que a propriedade privada faz parte do estado natural? John Locke. Ele está indo contra John Locke. Ele está falando que não faz parte do estado natural. Ao contrário, a propriedade privada acabou com o estado natural, segundo ele, porque acaba com a igualdade. Então vem daí a ideia do mito do bom selvagem. O homem era bom e quando acabou-se com o estado natural, ele deixou de ser bom, tá? A sociedade o corrompeu, porque foi construída uma sociedade baseada na propriedade privada, tá bom? Então, sendo assim, ele está batendo de frente com a ideia liberal de John Locke. Segundo ele, foi um falso pacto que os liberais fizeram. Por quê? Porque esse pacto serviu apenas para destruir esse estado natural e não gerou benefícios para a sociedade. Então, na obra dele, que é sobre o contrato social, né, do contrato social, ele vai falar que esse falso pacto social precisa ser substituído por um novo pacto social. E esse novo pacto social deve minimizar a desigualdade. Olha isso, interessante. Já caiu no vestibular, por exemplo, como que Rousseau influenciou Marx. Sim, influenciou, porque Marx também pensa na igualdade. Mas para Rousseau, diferentemente de Marx, você não consegue voltar para o processo de igualdade. Porque para ele você não consegue, depois de criar a sociedade, voltar para o estado natural. Ou seja, então o pacto social tem que ser feito para minimizar a desigualdade. Segundo ele, essa desigualdade nunca vai acabar. Então, como que você minimiza essa desigualdade?
a partir da soberania, da vontade geral, ou seja, uma democracia direta e participativa, onde todos os cidadãos participam de todas as decisões. Muito parecido lá com a grega, mas lá lembrando que os cidadãos era só uma pequena parcela da população e para ele todos deveriam participar. E aí entra um porém, que já caiu bastante no vestibular também. Quando ele fala da democracia direta e participativa, ele fala que nós temos que compreender que somos ao mesmo tempo governantes e governados. Então, quando se vota algo, pode ser que a maioria escolha algo que você não quer. Porém, depois da votação, se aquilo passou, a maioria decidiu por aquilo, você como cidadão tem que aceitar. Você como governado. Então, você tem que saber a hora que você é governante e saber a hora que você é governado, tá? Mas a pergunta é, se todos vão participar, isso não é ruim, não é perigoso? Ele vai falar que sim, que há um problema. As pessoas muitas vezes não têm muita noção sobre aquilo que deve ser feita. Então, o caminho para uma boa democracia é a educação. É por isso que ele vai escrever a obra Emílio, tá? Depois mostrando que o caminho para tudo é a educação. Tudo bem, pessoal? Com isso, acabamos a nossa aula sobre iluminismo. Muito obrigado.